Supramati. Se você quer estudar seriamente, deve avançar devagar. Você, Supramati, apesar de suas boas qualidades, é uma criança terrível. Não o levou hoje a sua curiosidade insensata, que não se detém diante de nada, a praticar um ato cruel e inútil. Qual será o destino da mulher que vocês, pode-se dizer, recriaram? O que ela fará ao se ver em condições estranhas para ela neste mundo, onde ninguém a conhece? Supramati ruborizou. Atraindo Nara a seus braços, ele a beijou na face. Como sempre você tem razão, minha bela e sábia feiticeira. Mas, se o mal está feito, ajude-me a repará-lo nos limites do possível. Eu trouxe a pobre Lorenza para cá. Não podemos abandoná-la na rua. Agora ela está na sua sala de estar e, reconheço, o seu aspecto é desesperador. Imagino. Para dizer a verdade, o desespero lhe seria até uma dádiva. Ainda que a boa Lorenza não mereça a minha compaixão e ajuda, mas, já que passou tanto tempo, mais a morte dupla que ela ainda terá que enfrentar, eu a perdoo e tentarei amenizar-lhe a sorte. Você chegou a conhecer Lorenza? Oh, claro. Casaram-na com um velho, mas um nobre senhor muito rico, que amava perdidamente até Narayana tê-la seduzido. O relacionamento deles foi tão escandaloso, que acabou descoberto por Marco e este, num acesso de ciúmes, asfixiou a esposa. Estava ele torturado por remorsos, ou o choque foi muito duro para sua complexão. Só sei que depois do crime ele teve um ataque apoplético e 6 meses depois faleceu. Quanto a nós, fomos embora de Veneza e toda a história foi abafada. Agora eu vou até a morta-viva, enquanto você, caçador insaciável da verdade, vai falar com Narayana. Talvez ele lhe ensine como criar um ser humano com auxílio da essência primitiva. Até isso ele sabe fazer. E se não povoarem um deserto inteiro, na certa vão me arrumar mais uma preocupação com alguma nova vítima de suas experiências. Sem esperar pela resposta, Nara deu as costas e retirou-se do quarto. Lorenza estava sentada na sala de estar com o rosto coberto entre as mãos. Em sua cabeça havia uma tempestade e um verdadeiro caos de pensamentos. Parecia-lhe estar ficando louca. As evidências mostravam que a partir do momento em que ela ficara inconsciente, até aquele instante onde se viu no túmulo, ocorrera uma extraordinária mudança em tudo o que a cercava. Ela lembrava-se claramente quando estava retornando para a casa de Gondola, cheia de flores que Narayana lhe atirou em profusão durante o curso no Grande Canal. Era a muito custo que ela escondia a paixão pelo sedutor Narayana, um estrangeiro só na origem, mas que, pelos trajes, maneiras e devoção cristã, não se distinguia dos senhores venezianos, com exceção, talvez, de sua generosidade de sátrapa. Com que criatividade sutil ele sempre encontrava uma maneira de cobri-la com presentes desde que se tornara o seu amante. Após aquela maravilhosa tarde, sobreveio uma noite medonha. O marido fez uma cena violenta. Ela recordou-se trêmula do seu rosto transfigurado, dos olhos injetados de sangue que a fitavam com ciúme selvagem dos dedos gélidos de Marco, que, feito uma tenaz, apertavam-lhe a garganta. Tudo aquilo se passara há apenas alguns dias atrás. No entanto, o magnífico palácio transformou-se em ruínas. As ruas mudaram de aspecto. Os trajes dos transeuntes diferiam daqueles a que ela estava acostumada, e até este quarto, para onde a trouxera um estranho protetor, respirava algo novo, desconhecido. Tudo lhe era estranho ali, desde o fogo que ardia em alguns tubos de vidro, até a inusitada mobília revestida em cetim. Uma dor aguda comprimiu-lhe o crânio e ela, alquibrada, deixou cair a cabeça sobre a mesa. Um toque da mão de alguém fez com que Lorenza estremecesse. Ela se aprumou e pôs-se de pé. Senhora Nara. É a senhora. Balbuciou ela e imediatamente se calou perplexa. Sim, sou eu, senhora Lorenza. Vamos ao meu quarto onde poderemos conversar. Constrangida,
Lorenza dirigiu-se obedientemente ao boudoir de Nara, onde, sobre uma mesinha, tinha sido preparada uma refeição, consistindo de legumes, leite e pão, e até mesmo uma taça de vinho. Antes de tudo, coma para fortalecer-se, disse Nara, fazendo sentar-se a sua visitante. A visão da comida excitou o apetite de Lorenza. Ela tomou o vinho e experimentou de todos os pratos. Quando quis iniciar as explicações, Nara deteve. Antes de começar com as explicações, a senhora precisa tomar um banho e trocar o vestido. Ninguém deverá vê-la nesse traje. Assim, vamos ao meu banheiro. Lorenza obedeceu calada, sentindo-se exausta e sem condições de refletir. Ela despiu-se obedientemente e emergiu na banheira, onde Nara colocou um líquido de um pequeno frasco. Enquanto a sua visita se lavava prazerosamente, Nara trouxe de seu guarda-roupa algumas roupas e um robe, pois não queria acordar a camareira. O banho refrescou Lorenza e, quando vestiu as peças íntimas de cambrai e o largo robe de seda, com acabamento de renda, sentiu-se completamente bem. Agora você deve tirar uma soneca, disse sorrindo Nara. Antes eu gostaria de agradecer-lhe por sua bondade. Eu a mereço tão pouco e sou muito culpada diante da senhora, murmurou Lorenza enrubescendo e baixando os olhos. Todas as suas faltas diante de mim estão esquecidas e perdoadas, pois aos mortos não se julga. Como primeira explicação de muitas coisas que lhe parecem incompreensíveis, devo dizer-lhe, Marquesa, que a sua letargia durou por muito mais tempo do que a senhora imagina. Nesse ínterim, Narayana morreu. Lorenza empalideceu e gritou em voz surda: Narayana morreu e eu estou viva. Cobrindo-se de lágrimas, ela prosseguiu em voz entrecortada: porque Deus quis que eu sobrevivesse a ele. Por mais pecaminoso que seja o meu amor, ele nos une com todas as fibras do meu ser. Por ele eu seria capaz de tudo. Ao ver que Nara estava quieta, olhando triste e pensativamente para ela, Lorenza murmurou, tentando sufocar o choro e dominar o desespero: perdoe-me este desafogo da minha infelicidade, que para a senhora equivale a uma ofensa. A minha única desculpa é que não se pode ordenar ao coração, e o próprio Narayana me disse que havia se separado da senhora, que não o amava mais, e o fato de lhe amar outra mulher era indiferente para a senhora. Isso é verdade? Seria possível não amar uma pessoa assim como ele? É verdade. Eu nem poderia amar Narayana. Afastava-me dele a sua vida desregrada, seus princípios imorais, as traições, a leviandade cruel com que ele desonrava as mulheres. O seu relacionamento com a senhora e seu marido era indigno. Ele se dizia amigo do Marquês e aproveitou-se de sua ausência para seduzi-la. A senhora era tão jovem e bonita, que instigou facilmente o capricho do Stroina. Seu marido, entretanto, tinha um amor sincero pela senhora. Quando a senhora acabou com sua felicidade e honra, ele foi levado a praticar o crime e logo depois morreu. Como? Marco também morreu? Balbuciou Lorenza, deixando-se cair na poltrona. Sim. Só lhe resta orar por ele e pelo seu sedutor. Deus lhe deu vida para que se arrependa e consagre o resto de seus dias às orações e à purificação da alma. Conte-me de que ele morreu e quanto tempo eu fiquei em sono letárgico. Em outras palavras, explique-me tudo o que aconteceu depois que eu perdi a consciência, perguntou timidamente Lorenza. Só que não agora. Chega de impressões por hoje. Terei de contar-lhe muitas coisas que poderão perturbá-la. Mas agora a senhora precisa descansar. Ao notar que Lorenza se preparava para protestar, Nara disse autoritária, sem objeções: tome este calmante, deite-se no sofá no quarto ao lado e durma. Amanhã a senhora saberá tudo o que quer. E, de fato, Lorenza não imaginava o quanto estava debilitada. A terrível experiência que suportaram sua alma e corpo estava cobrando o seu preço. Assim, mal ela se deitou no sofá, o calmante fê-la mergulhar num profundo sono. Nara olhou triste e pensativa para o belo rosto, que,
Por séculos inteiros, fora cinzas e agora estava animado por força criminosa. Um suspiro pesado soltou-se do seu peito. Infeliz. Que sofrimentos morais aguardam por você após o despertar? Quando é que, Narayana, a justiça celestial vai alcançá-lo? Quando é que você compreenderá a leviandade criminosa de brincar com os terríveis conhecimentos que vieram parar em suas mãos? Balbuciou ela. Você me odeia e por isso me julga tão severamente, pronunciou uma voz sonora muito familiar. Nara se virou e seu límpido e sereno olhar encontrou-se com os olhos ardentes de Narayana. Você veio admirar a sua diabólica obra. Será que a sua consciência não dói por você ter agido tão cruelmente, mais uma vez, com a vítima de seus caprichos? Recriminou Nara. Mas prosseguiu ela, você sabe perfeitamente que eu não odeio, pois o grau de minha iniciação exclui esse tipo de sentimento maléfico. Eu só tenho pena de você e o censuro pelo fato de que você, tendo em mãos a taça do conhecimento, prefere ela a taça dos prazeres. Lamento que você não quisesse sacudir de si as cinzas de um homem infame e se utilize dos fragmentos dos conhecimentos adquiridos apenas para fazer o mal ou tolices. Você mesmo sabe que em seu passado há mais maldições que bênçãos. Por que é que você sempre acaba fazendo alusões a Lorenza? Não só a ela. Lembre-se de quantos abusos ocultos você realizou, esquecendo-se de que a terrível, criadora e destrutiva força geradora foi-nos confiada para que fôssemos seus mudos e fiéis guardiões e não, absolutamente, para que a utilizemos como divertimento ou satisfação de fantasias pessoais. Os estatutos da Irmandade, a qual você já foi filiado, proíbem expressamente a utilização da matéria-prima violando as leis gerais vigentes, como a de ressuscitar os mortos, o que pode ocasionar desordem e complicações inéditas. Se todos nós utilizássemos as conhecidas propriedades da misteriosa essência da forma que você utiliza, teríamos posto todo o planeta de pernas para o ar. Você tem razão, Nara. Entretanto, também há um equívoco de sua parte. A ressurreição de apenas um único ser não irá incendiar o mundo nem abalará a sábia lei que sentencia à morte tudo que vive. Da mesma maneira, não trará mal a ninguém, se eu tomar algumas gotas da essência da longa vida. Para você as consequências serão muito duras. Eu mesmo vou arcar com elas. Mas poderá você, sabedora das leis a que eu sou submetido, julgar-me tão severamente? É de seu conhecimento que, devido à minha longa vida, o meu corpo astral está demasiadamente impregnado de matéria primeira e que por muito tempo, difícil de ser determinado, não poderei encarnar-me novamente. Assim, eu sou condenado a vagar. No entanto, visto eu não ser admitido às esferas superiores, sou obrigado a levar a minha existência no meio mundano e você compreende bem as desvantagens de tal estado. Que imaginação humana é capaz de inventar um inferno mais medonho que o vagar em torno da Terra? A dança dos mortos, homens e animais, a atmosfera, arena de luta desesperadora de bilhões de seres que buscam o equilíbrio, os lamentos confusos, as cenas de crimes em meio ao turbilhão infernal de mortes e nascimentos. Não, existir nestas condições, positivamente, eu já não tenho forças. Juntar-me ao exército de Sarmiel eu não tenho vontade. A pobre humanidade já sofre o suficiente sem que eu lhes aumente esse sofrimento. Continuar a existência de um cão errante. Também não quero. E assim eu decidi vir, pela metade, ao mundo dos humanos para aqui ficar, longe de ter que desfrutar daquele ambiente fétido da primeira esfera. Semi-espírito, semi-homem, eu vou morar na Índia, fortificando minha semelhança de um yogi com os fluidos vitais, sem fazer mal a ninguém, e salvo, é claro, alguns patifes que não merecem outra coisa. Prometo-lhe não me utilizar mais da matéria-prima e só me divertir com a minha dualidade. Imagine só como será engraçado, se uma velha dama impossibilitada de me ver pisar no meu pé e eu soltar um ai,
Ou se eu, por exemplo, faço um no ouvido de um conquistador barato que está confessando seu amor à amada. E tais tolices o conseguem divertir. Sinceramente, você é digno de pena, Narayana. Meu Deus! Quem haverá de sugerir-lhe o gosto ao verdadeiro conhecimento? Suspirou Nara. Acalme-se. Não vou me dedicar somente às tolices. Assim que me arrumar decentemente, você conhece o meu lema: se é para viver, tem que se viver bem. Eu me divertirei um pouco, ofuscando as pessoas com o meu brilho e intrigando-os com o mistério de que me cerco. Fundarei uma escola de iniciação. Terei alguns discípulos, aos quais ensinarei, se não a magia superior, pelo menos os fenômenos produzidos por um semi-mago. E você verá que serei respeitado não menos que Supramati, dotado de todas as qualidades para se tornar um mago genuíno, o que reconheço sem nenhuma sombra de inveja. E agora, até vista, minha bela ex-esposa. Convido-a, junto com Supramati, a visitar-me. Vocês serão bem-vindos, principalmente você, pois ao renunciar aos direitos de marido e a todos os prazeres a isso conjugados, eu reservo para mim o direito de cavaleiro e tentarei com a polidez do segundo tirar as más impressões do primeiro. Palhaço, concluiu Nara, dando de ombros e rindo involuntariamente. De volta para o quarto, Nara encontrou Supramati inquieto e alarmado. Ele perguntou-lhe imediatamente sobre Lorenzo e Nara contou-lhe o que havia feito a respeito, acrescentando ter visto Narayana que a censurou por seu ódio, em função do qual ela, presumidamente, o julgava de forma tão severa. Eu também acho que você não tem boa vontade em relação a ele, observou Supramati. Você ficou possessa só porque eu lhe dei um pouquinho de elixir. No entanto, que diferença isso faz a você? Nenhuma, é claro, salvo algumas inconveniências fluídicas, decorrentes dos zelos que se formaram entre nós durante os séculos. Eu só acho inútil e temerário deixar que Narayana caia em tentação. Se ele permanecesse em seu estado errante, a aversão a isso teria empurrado para frente no caminho da purificação e do trabalho sério. Enquanto agora, ele ficará inerte, vai se divertir e não fazer nada. De qualquer forma, estou sinceramente arrependido da minha imprudência, lamentou-se Supramati. Lamentar-se agora é tarde. Não, meu amigo, eu estou vendo que você precisa estudar ainda muito antes de adquirir não só os conhecimentos de um autêntico mago, mas também o juízo. Capítulo 11. Para Nara principiaram dias difíceis. Ela tinha que explicar para a pobre Lorenza um fato inaudito, ou seja, que ela havia dormido por mais de 3 séculos e que daquilo que ela conhecia e gostava nada sobrou. O mais triste é que o intelecto da ressuscitada se recusava a entender aquilo que ela considerava ser o impossível. No início Lorenza teimava em desconfiar que naquilo havia uma perversa mistificação. Mas a realidade nua e crua logo lhe dissipou a última ilusão e isso motivou um estado tão desvairado, que só um sono artificial conseguia interrompê-lo. Finalmente, após uma semana de desespero mais tempestuoso, gritos, desfalecimentos e rios de lágrimas, Lorenza caiu numa profunda apatia. Horas a fio ela ficava deitada no sofá, recusando-se a comer e beber, ou, sentada junto à janela, a fitar o canal com um olhar desconfiado e mal encarado, como tramando algo desesperador. Nara vigiava preocupada. Supramati estava totalmente abatido com as consequências de sua experiência científica. Para ambos, o estado de espírito da ressuscitada era ainda mais penoso pelo fato de que se aproximava o dia da partida deles para a Irmandade e eles não queriam deixar Lorenza, antes que passasse aquela perigosa crise moral. Com a anuência de Dakir, decidiu-se levar Lorenza para a Índia e instalá-la numa comunidade de mulheres, cujo destino era idêntico ao dela. Lá tentariam desenvolver-lhe a mente e criar novas condições de existência, voltadas para o estudo e o trabalho.
Se ela fosse considerada incapaz de encontrar a felicidade e a paz nessa orientação, então se poderia tentar casá-la, assim que ela adquirisse a devida tranquilidade para reingressar na sociedade com um novo nome, sem revelar-se o segredo de seu estranho e extraordinário passado. Certa manhã, Nara dirigiu-se ao quarto de sua paciente para tentar incutir-lhe a sensatez. Sem dar atenção ao semblante sombrio e preocupado de Lorenza, Nara sentou-se ao seu lado e, em tom severo, com que jamais conversara com ela, observou que uma cristã autêntica, imbuída de fé e confiança, teria se submetido aos desígnios da providência, por mais inexplicáveis que eles lhe parecessem. Ao perceber o rubor e o constrangimento de Lorenza, a mentora relembrou-lhe o terrível pecado que precedia a sua letargia, que ela estivera morta, isso permaneceria em segredo, e que Deus, ao puni-la, foi tão misericordioso, que a uniu a Nara, que ela já conhecia, e assegurou-lhe um novo futuro. Acrescentou ainda que Supramati lhe daria um patrimônio bastante substancioso, que a livraria de quaisquer preocupações financeiras. Assim, ela, com base em sua decisão, poderia retornar à sociedade e casar-se sob um novo nome ou partir com eles para a Índia e descansar entre amigos até se acalmar o suficiente para decidir sobre o seu futuro. A conversa teve seus frutos. A segurança de não ser pobre acalmou, pelo visto, Lorenza, e por fim ela expressou a vontade de ir a uma igreja para orar. Nara presenteou-a com um dote completo e em seguida levou para a igreja de São Marcos. Assistir à missa, celebrada como nos velhos tempos, fortaleceu a pobre mulher. A partir deste dia Lorenza tornou-se mais sensata e expressou o desejo de acompanhar Nara e o seu marido a Benares. O tempo que lhe restava antes da partida ela dedicou para visitar igrejas e procurar os túmulos de seus contemporâneos, junto aos quais orava longamente. Permaneceu por muito tempo rezando junto ao mausoléu do marido, que, no fim das contas, conseguiu achar. 2 semanas depois, todos partiram de Veneza e foram parar em Chipre, onde instalaram Lorenza na casa de Tortosi. Lá ela deveria esperar por eles. A jovem estava triste e séria, mas calma. Agora já não se receava por sua indiscrição, pois ela havia compreendido que o seu passado não era daqueles que poderia falar. Numa noite escura e tempestuosa, do porto saiu um pequeno barco. Nele estavam 13 mortais que não temiam ondas nem tempestades, dirigindo-se corajosamente para o mar aberto. Assim que as últimas lâmpadas do porto sumiram no nevoeiro, diante deles surgiu um navio fantasma, esperando com as velas içadas os seus passageiros. Quanto tempo durou a viagem, Supramati não tinha nenhuma condição de dizer. Diversos sentimentos agitavam-lhe a alma, quando eles atracaram a uma escarpa perdida no oceano. Em suas entranhas de granito ela ocultava os mistérios mais íntimos. A cerimônia de recepção foi igual à da vez anterior e logo depois todos se retiraram aos seus quartos. No dia seguinte, vestido em túnica alva, sério e visivelmente preocupado, Supramati dirigiu-se para assistir à cerimônia religiosa, cuja solenidade o impressionou sobremaneira. O velho sumo sacerdote que realizava o ofício, da mesma forma que meio século atrás, chamavam por os presentes e ungia suas cabeças com algumas gotas de líquido misterioso que carregava num cálice. Supramati, Nara e Dakira eram os últimos. O ancião ordenou-lhes que ficassem aos pés dos degraus e levou o cálice para o altar. Retornando, ele abraçou Supramati e o beijou calorosamente. Eu estou feliz, meu irmão, em saudá-lo aqui como um membro útil e digno de nossa irmandade. Você cumpriu aquilo que prometera. As riquezas não o ataram ao mundo material, não o arrastaram com seus prazeres e não o fizeram insaciável em relação às banalidades mundanas que sempre continuam as mesmas, com este ou outro nome, imperdoáveis até para os seres que vivem e morrem feito insetos, mas que para um imortal não passam de delitos e infortúnios.
Você retorna a nós sem estar maculado por paixões impuras. Trabalhou bem e passou pelos primeiros degraus do conhecimento. Agora está pronto a iniciar o difícil, porém glorioso, caminho da iniciação superior. Mas eu noto em sua alma o medo e a inquietação diante do imenso campo de trabalho e conhecimento que terá de enfrentar. Tranquilize-se, meu irmão. Por mais duro que seja o caminho, o desejo e a força de vontade fazem superar todas as dificuldades, porquanto um trabalho febril obriga a esquecer o tempo. Após cada mistério revelado, depara-se com uma nova porta fechada, cuja chave deve ser achada. É dessa forma, passando de um campo a outro, que se consegue subir pela escada da luz que leva ao centro ignoto, onde reina o ser impecável, o Criador do infinito. E quanto mais você subir, tanto mais a sua alma se preencherá de harmonia, adquirindo poder. Ao nosso irmão, Ebramar, nós confiamos a tarefa de orientá-lo no estudo da magia superior, e ele lhe ensinará como utilizar os conhecimentos adquiridos. As provações de um mago só terminam quando ele for capaz de criar algo útil para o bem-estar de todos e conseguir se utilizar conscientemente das grandiosas forças geradoras do universo. Lembre-se, irmãos reunidos aqui, que a mortalidade é um fardo pesado e o nosso objetivo é minorar a agonia do nosso velho e moribundo mundo e colonizar um novo planeta. Então, que a conscientização desta responsabilidade o ampare, supramati, e o arme de coragem e persistência, as quais não podem ser abaladas por nada. O ancião fez a Nara um sinal para ela se aproximar. Você também, minha filha, trabalhou bem. Purificou-se o turbilhão de ímpetos carnais, ao qual foi lançada por uma descuidada união com Narayana, não tem mais sobre você qualquer efeito. Um trabalho muito importante aguarda sob a direção de Ebramar. Execute-o com probidade e diligência e subirá mais um degrau. E por fim, para você, Dakir, eu tenho uma boa notícia. A última das maldições, que pendia sobre você, obliterou-se. Suas antigas vítimas o perdoaram e tornaram-se seus amigos. Os espíritos sombrios, que insistem em seu ódio, são impotentes diante de você. O fluido destruidor que deles emana acaba caindo sobre as próprias cabeças. Puro e livre de qualquer ligação com o seu passado criminoso, você atravessará o limiar da iluminação superior. Radiante e renovado de felicidade, Dakir prostrou-se de joelhos e beijou a ponta da túnica cintilante do sumo sacerdote. Este impôs a mão sobre sua cabeça abaixada e abençoou-o. Cerca de 1 minuto permaneceu ainda Dakir de joelhos, imerso numa oração ardorosa. Levantando-se, perguntou indeciso: E a minha vítima loura? Durará muito ainda a sua punição? A sua sina oprime o meu coração feito uma rocha pesada. O ancião deu um sorriso. Que esta preocupação não atrapalhe sua ascensão à luz. Já há muito tempo o ódio de Loura se transformou em amor. As reflexões, as orações e a submissão ao destino fizeram o resto para sua purificação. Ela está ávida por segui-lo, mas como em sua missão se exclui qualquer relacionamento, salvo o espiritual, Loura também se dedica ao trabalho e estudos. Sob a orientação de Nara, ela passará por iniciação que a capacitará para se tornar sua companheira de trabalho e discípula fiel no momento em que na Terra terão início duras provações e terríveis cataclismos. Eles prepararão a humanidade e seguem sua leviandade insensata. Assim, meus amigos, descansem aqui o quanto quiserem. Depois, Dakir, o seu navio fantasma o levará ao local estabelecido e seus amigos serão seus últimos passageiros. 3 meses inteiros passou Supramati com a esposa e Dakir no misterioso abrigo de Graal. Harmonia indescritível e paz celestial reinavam naquele ambiente feérico. Agora Loura morava com eles. Ela estava feliz e triste ao mesmo tempo. Seu amor terreno a Dakir ainda retinia dolorosamente em sua alma. No entanto, o convívio fraterno e a afeição do jovem adepto,
assim como as primeiras instruções no campo de conhecimento que ele lhe desenvolvia, abriram para ela novos horizontes límpidos. Atraída por eles, os insignificantes sentimentos terrenos perderam o brilho e desapareceram. Quando Dakir se preparava para partir com os amigos, despedir-se de Laura já não foi tão difícil como da primeira vez. Laura quis acompanhá-lo, mas o superior da Irmandade ordenou-lhe que ficasse para a execução do ritual da purificação. Ela seria levada para a Índia depois. Os nossos viajantes não passaram por Chipre. Supramati enviou uma mensagem a Tortoise, ordenando-lhe viajar com Lorenzo a Calcutá e, lá, aguardá-los no palácio. O navio fantasma levou os nossos amigos a um pequeno porto da ilha de Ceilão. Não era sem um vago sentimento de tristeza que Dakir abandonava o convés do navio, testemunha de seus crimes e expiação. De pé num pequeno bote, ele não desgrudava os olhos de seu antigo companheiro, oscilando nas ondas. De chofre, o navio embaciou-se, como se as luzes de São Elmo, conforme dizem os marinheiros, houvessem percorrido a cordoalha e, em seguida, tudo se diluiu e desapareceu no ar. Suspirando pesadamente, Dakir sentou-se num banco e mergulhou em pensamentos. Os amigos não o perturbaram. Só quando saíram para a margem, ele passou a mão pela testa como se querendo espantar um pensamento indesejável e começou a falar da viagem. A partir deste momento, os nossos viajantes se utilizavam de meios normais para chegarem a Calcutá, onde Supramati tinha que acertar alguns assuntos antes de partir para Benares. No transcorrer daquela viagem, a todos voltou o bom humor, um pouco abalado com a permanência no navio fantasma. Eles tentaram esquecer o passado, conversando sobre o futuro e o trabalho que tinham pela frente. Estudar sob a orientação de Ebramar é um deleite, observou certo dia Nara. Ele explica tão claramente os mais complicados assuntos, que lhes parecem simples e fáceis. Devo admitir que é muito rigoroso e, sobretudo, exige muita disciplina da mente, a ponto de considerar imperdoável qualquer negligência quanto ao ato do pensar ocioso. Mas a isso você pouco a pouco vai se acostumando. Além disso, a noção do poder de uma reflexão disciplinada e consciente, que só pode ser comparada a um elemento da natureza, impõe a responsabilidade de ser sempre um senhor desta terrível arma, que pode fulminar feito um relâmpago. Você e Dakir ainda terão muito que trabalhar para adquirir esta faculdade, ainda mais que o ambiente em que vocês ficarão facilitará sobremaneira esse trabalho. Você tem razão, Nara. Eu me recordo com satisfação da época em que estive com Ebramar. Naquele ambiente de paz completa e harmonia indescritível, a alma parece ir amealhando forças e você se sente como se lhe crescessem asas. É um verdadeiro antegozo da bem-aventurança celestial. Em Calcutá, os nossos heróis permaneceram só por alguns dias para instalar Lorenza numa comunidade feminina, dirigida por uma iniciada. A comunidade logo iria se transferir para os arredores de Benares, para ficar mais perto dos sábios misteriosos que habitavam os escondedouros do Himalaia. À medida que o Supramati se aproximava de Benares, ficava cada vez mais inquieto. O motivo disso era que no palácio, para o qual ele levava Nara, morava Nuvadi e seu filho, transformado por ele no imortal. O filho deveria contar agora 42 anos. Como confessar a Nara que sob o mesmo teto iria viver com ela a ex-amada dele, a mesma de quem ele esqueceu por mais de 2 anos, a sua esposa legal? Quando o trem deixou a penúltima estação e se aproximava rapidamente da cidade sagrada dos hindus, a aflição de Supramati atingiu seu clímax. Debruçada sobre a almofada, Nara observava em silêncio a expressão de diferentes sentimentos que se alternavam no rosto inquieto do marido. Por fim, ela se levantou, colocou a mão sobre o ombro de Supramati e disse com um olhar malicioso: Chega de se atormentar por causa de seus velhos pecados. Naquela época você estava livre até que se aproveitou da liberdade.
Eu seria ingrata se ficasse brava com tais tolices. Conheço a história de Nurvadi e, do fundo da minha alma, tenho dó daquela infeliz criatura que tem por você um amor tão puro. Eu não quero que ela fique constrangida nem enciumada. Assim, diga-lhe, por favor, que sou sua irmã. Terei chance de conversar com ela. A infeliz é imortal e seria um pecado deixá-la subsistir em sua total ignorância. Quero tentar desenvolver a sua mente e abrir-lhe o caminho para o conhecimento. Supramati encostou aos lábios as duas mãos de Nara. Ele estava contente, ainda que meio sem jeito. Sinto-me mal em passar sua magnânima mentira, balbuciou ele. Será apenas uma meia mentira, pois nós nos devotamos à iniciação suprema, que não admite qualquer relação terrena. O nosso amor é transfigurado na fusão pura de almas e esta afeição, livre de tudo que é material, torna-se eterna e indestrutível, concluiu ela com um olhar carinhoso. Eles chegaram ao Benares após o meio-dia. Depois de se banharem, Nara mandou o marido visitar Nurvadi. Vá, vá. Seja bom e carinhoso com ela, ela merece isso. E depois, traga para o jantar e apresente a seus irmãos, acrescentou ela, rindo sinceramente diante do aspecto confuso do marido. Ainda sob o efeito de um sentimento misto de constrangimento e decepção, Supramati dirigiu-se aos distantes aposentos do palácio, onde morava Nurvadi. Por uma criada ele soube que Nurvadi estava no terraço e que ali mesmo se achava um jovem príncipe que acabara de retornar de uma viagem do Himalaia para se encontrar com o pai. Supramati ficou surpreso. De que forma o seu filho soubera de sua chegada? Só se Brahmar houvesse prevenido. Mas ele jamais lhe falara sobre aquela relação. Ele percorreu rapidamente uma série de quartos familiares, dirigindo-se ao terraço. Os tapetes mácios abafavam-lhe os passos. Ao entrar no quarto favorito de Nurvadi, contíguo ao dormitório, de imediato viu a jovem mulher. Ela estava no terraço, de costas para ele, e abraçava um menino que, pela aparência, não tinha mais que 10 anos. Supramati estacou emocionado. Milhares de recordações faziam seu coração bater mais acelerado. Sua voz tremeu levemente quando ele chamou baixinho. Nurvadi. A outra virou-se rapidamente e com um grito de louca alegria lançou-se nos braços de Supramati. Você voltou. Eu vejo de novo. Oh, se eu pudesse morrer de tanta felicidade. Supramati abraçou-a e beijou-a na testa. Mas nesse beijo ia uma tranquila afeição de irmão e não a paixão de um amante, e Nurvadi compreendeu isso. Ela se aprumou e temerosa fitou os límpidos e brilhantes olhos de Supramati e olhá-la com carinho. Veja, ali está a nossa criança, disse ela confusa e hesitante, apontando para o menino, que estava ao lado com os olhos abaixados. Supramati aproximou-se do filho, abraçou-o e cobriu-o de beijos apaixonantes. O seguir, afastando de si, começou a examiná-lo com um misto de alegria e tristeza. Ainda que a beleza angelical do menino saltasse aos olhos, ele ainda era uma criança e não um homem, apesar da idade que tinha. Sandira. Seu aspecto me alegra e também me amargura. Você não é aquela pessoa adulta que eu esperava encontrar. O menino levantou para ele os grandes olhos negros e seu olhar fez Supramati estremecer. O pensamento que brilhava naqueles olhos aveludados era o de um homem maduro, desenvolvido, forte de espírito e vontade. Eu compreendo, pai. Mas o que você vê é uma obra sua. Eu não gostaria de entristecer com uma crítica em nosso primeiro encontro, mas já que foi você o primeiro a falar do meu aspecto externo, que nem de longe corresponde à minha idade real, permita-me adverti-lo de que foi extremamente irrefletido de sua parte ministrar a um organismo não desenvolvido uma substância tão perigosa. Sem dúvida, o que o norteou foi o amor e o receio de me perder. Ademais, você ignorava os sofrimentos a que estava me condenando. Se não fosse Brahmar e seus divinos conhecimentos, eu ainda seria, por longos séculos, uma criança de colo.
Como? Você conhece Brahma? Exclamou Supramati. Sou seu discípulo e passei sob a sua direção um longo caminho da iniciação. Somente graças a um regime especial e ao trabalho ininterrupto eu cresci um pouco. Mas deixe-me saudá-lo agora e transmitir-lhe que o nosso mestre comum nos aguarda. Supramati ouvia as palavras sem tirar os olhos daqueles pequenos lábios rosados. Você está coberto de razão, meu filho. Agi com uma inconsequência criminosa quando me utilizei da terrível força, sem medir as consequências do meu ato. Perdoe-me por eu ter causado tantos sofrimentos merecidos. O meu único consolo é que aquele comportamento insensato o levou a ter a proteção de Brahma. Eu gostaria de agradecer-lhe por ele ter reparado o mal que fiz. Aliás, talvez você tenha lucrado ao ter evitado todas as tentações terrenas, toda aquela lama carnal e espiritual com que se enfrenta um homem no mundo. Nada impede agora a sua ascensão para o conhecimento supremo. Sandira sorriu. Deus me dera que estivesse certo. É necessário ainda percorrer uma longa distância e nós só conhecemos o ponto de partida. O objetivo do caminho ainda se perde no oceano da sagrada mas impenetrável luz do centro, protegido por 7 gênios da esfera. Lá, pela derradeira vez, se erguerá a dúvida e sussurrará no ouvido do labutador incansável que alcançou os portões do santuário: que recompensa você terá por seu duro trabalho, por ter atravessado com tanta coragem o caminho espinhoso das trevas e desgraças. Oh, Pai! Às vezes eu fico atordoado e me questiono, onde está aquela límpida paz? Que força terrível e inexorável nos impele para frente? O olhar do jovem estava fixo no espaço e suas mãozinhas apertavam convulsivamente as mãos do pai. Supramati olhou para ele com tristeza. Em sua recordação Sandira continuava sendo um bebê, que ele carregava no colo, enquanto o filho que ele via agora, era um estranho desconhecido, uma criança externamente, mas um pensador pelo desenvolvimento mental, atormentado por grandes problemas existenciais. Supramati sentou-se no sofá e fez Sandira sentar-se a seu lado. Entre eles se entabulou uma longa conversa sobre o passado e o futuro. Ao se aproximar a hora do jantar, Sandira anunciou aos seus interlocutores que os levaria até seus irmãos, que queriam conhecê-los. Era tal a impaciência de Supramati em ver Brahma, que ele expressou sua vontade de viajar já no dia seguinte. Nurvadi pediu permissão para acompanhá-lo. Ela não queria se separar tão rápido dele e do filho. Mas bastou andar algumas horas de conversa para dominar por completo a mente de Nurvadi. Ela explicou a Nurvadi os motivos de sua estranha existência e da necessidade de criar um objetivo mais sério na vida do que o de viver exclusivamente para dormir e embelezar-se. Nara participou a Nurvadi que não longe do local onde habitava o sábio, o mentor de Sandira, havia uma escola para mulheres, da mesma forma sentenciadas a uma vida longa, e lhe propôs que ela ali ingressasse, o que foi aceito com alegria. Após alguns dias de uma viagem agradável através do país montanhoso com vistas maravilhosas, os nossos viajantes chegaram finalmente ao misterioso palácio onde habitava Brahma. Aparentemente eles estavam sendo aguardados, pois a porta da entrada estava aberta e o mesmo administrador, que recebeu Supramati 40 anos atrás, recepcionou-os alegre e respeitosamente. Sandira anunciou que ele mesmo levaria a todos ao gabinete de trabalho do mago. Brahma recebeu-os junto da porta e abraçou calorosamente Supramati e Dakir. A seguir, com um carinho fraternal, estendeu as mãos para Nara, que o fitou com um olhar límpido e cheio de reconhecimento. Ao serenarem as primeiras emoções, todos se sentaram e entabulou-se uma conversa genérica. Brahma cumprimentou Supramati pela rápida conclusão da primeira iniciação, e Dakir pelo rompimento de todos os vínculos que o uniam a seu triste passado. Ele anunciou que lhes concedia alguns dias de liberdade e descanso antes de iniciarem os estudos. Depois, virando-se para Nara, acrescentou sorrindo: para você, minha irmã, eu guardei o lugar de Vairami,
que deseja se voltar exclusivamente ao culto da magia, retirando-se à esfera da meditação. Sendo assim, você dirigirá a escola de mulheres e as primeiras aulas das neófitas, Nurvadi e Loura, que ali acabam de ingressar. A primeira será imediatamente entregue a Vairami. Atendendo à ordem do mago, Sandira foi buscar a sumo sacerdotisa. Supramati, que ouvia tudo atentamente, perguntou: como, mestre? Você ainda tem uma escola para mulheres? Nunca teria imaginado. Aqui há muita coisa que você ainda não viu. Eu lhe mostrarei tudo no dia em que você for examinar os seus domínios, respondeu sorrindo Ebramar. Supramati balançou a cabeça. Não, mestre. Aqui, onde tudo respira sua sabedoria e bondade, nada me pertence, salvo sua amizade e proteção. Bem-aventurada é a casa onde habita um sábio como você. Bem-aventurados são todos aqueles que podem morar aqui, sob a sua orientação, para alcançarem a luz do conhecimento supremo. O que me são os milhões depositados em todos os bancos do mundo na conta de Supramati? Ao atravessar esta soleira, deixei para trás tudo que me unia com a azáfama terrena. Eu só trago uma partícula de conhecimento e a vontade ardente de trabalhar com todas as forças para acender a luz pelo caminho perigoso do qual não há retorno, pois na frente irá luzir o ignoto objetivo misterioso e atrás de mim se escancarará o sorvedouro. Fique firme em sua decisão louvável e você não parará no meio do caminho. Tenho certeza de que um dia terei a felicidade de colocar em sua cabeça a coroa cintilante do mago, assegurou Ebramar, apertando-lhe fortemente a mão. A conversa foi interrompida pela chegada de Sandira e uma jovem e bonita mulher em vestes brancas, envolta num comprido e largo véu de gaze. Em suas regulares feições repousava uma serena expressão e os negros olhos aveludados ardiam de exaltação. Cruzando as mãos no peito, ela fez uma reverência diante de Ebramar. Eu mandei chamá-la, Vairami, para anunciar-lhe sobre a iminência de atender-lhe o seu desejo de se entregar ao isolamento. A nossa irmã, Nara, ele apontou para a jovem, irá assumir a direção de suas alunas. Devido a diversas razões, eu não posso marcar o dia em que lhe passarei a nova tarefa, mas, por enquanto, Vairami, confio-lhe uma nova néofita, Nurvadi. Fique com ela e acomode com você. Enquanto você, minha filha, despeça-se de seu filho. Você o verá somente nos feriados. Quanto ao futuro dele, pode ficar tranquila. Nurvadi corou. Seus olhos encheram-se de lágrimas, não obstante dominou corajosamente a emoção. Ela abraçou Sandira e Nara, apertou a mão de Supramati e beijou a mão de Ebramar. Vairami agradeceu efusivamente a seu mestre. O seguir, tirou de seu véu, cobriu com ele a cabeça de Nurvadi e retirou-se com ela do terraço. Diga-me, mestre, há muitas mulheres imortais na escola que será dirigida por Nara? Interessou-se Supramati. Há cerca de 200 pupilas e todas são imortais. É por isso que nós as iniciamos em conhecimento superior. As pequenas comunidades, semelhantes àquela onde vocês colocaram Lorenza, têm um caráter totalmente diferente e perseguem outros objetivos, respondeu Ebramar. Oh, grande Deus! Mais de 200 imortais. Quem foi esse ser tão irresponsável para constituir essa quantidade de imortais? Exclamou Supramati. Nara balançou a cabeça. Você se esquece, meu amigo, de que antes de se tornarem magos todos aqueles que transformaram aquelas mulheres em imortais eram pessoas comuns. O mesmo sentimento que motivou a dar a essência primeira ao seu filho orientou também os outros. Ali há mulheres que foram muito amadas, mães, filhas e irmãs, das quais na época eles não queriam se separar. Lembre-se de como você mesmo queria dar o elixir da longa vida ao Visconde de Lormeio. Quem sabe quantos pecados dessa espécie estariam na sua consciência, se você vivesse mais tempo neste mundo. De qualquer forma, a lista das vítimas de Narayana é bem extensa.
Chegará a hora em que nós não vamos achar-nos por demais numerosos. Ao desabarem os cataclismos, haverá trabalho para todos. Quando em volta de nós todos sucumbirem, mal bastaremos para povoar uma cidade, observou em tom triste Ebramar. Capítulo 12. Passaram cerca de 10 dias desde a chegada dos nossos heróis ao palácio de Ebramar. No início, o tempo corria como num sonho. A harmonia que reinava em todos os cantos exercia um efeito benigno sobre todos e as conversas com Ebramar produziam uma impressão deleitosa. Mas eis que já fazia 2 dias que Dakir e Supramati estavam sozinhos. O mago retirou-se, alegando que precisava de alguns dias para se concentrar. Nara também se ausentara e se preparava com Vairami para sua nova função de dirigir a escola de iniciação. Os amigos sentiam-se sós e tristes. Sentados no terraço anexo ao aposento de Supramati, eles lembravam o passado e teciam planos para o futuro. A noite já havia caído fazia tempo e a lua cheia iluminava vivamente o quadro mágico em torno deles. Sabe, Dakir, Narayana nos enganou. Ele prometeu se comunicar conosco, entretanto não nos dá qualquer notícia, disse inesperadamente Supramati, recostado no corrimão. Ele é uma pessoa extremamente instável. Talvez tenha mudado de ideia e não queira revelar-nos o seu refúgio, acrescentou Dakir. Eu gostaria de saber o que estará fazendo aquele estranho e enigmático espírito, uma mistura de vícios e virtudes, ciência e leviandade. Só que tenho vergonha de perguntar isso a Ebramar. Um barulho de asas fê-los virarem-se. Calados e surpresos, olharam para um magnífico pavão branco que pousou na balaustrada, abrindo coquete a sua cauda branco-prateada, como se salpicada por pedras preciosas multicolores. O topete dourado sacudia-se em sua cabeça. Os olhinhos negros fitavam Supramati com um olhar inteligente, quase humano. Meu Deus! Que ave maravilhosa! Nunca vi uma igual, exclamou Dakir. O pavão bateu as asas, pulou para o jardim e começou a revirar a cabeça como que convidando para ser seguido. Posso jurar que ele é um mensageiro de Narayana, disse Dakir. O pavão inclinou rapidamente o seu topete fosforescente e começou a correr pela alameda como se quisesse se certificar de que o estavam seguindo. Supramati foi atrás da ave misteriosa, mas Dakir deteve-se pensativo. Talvez o estejam convidando sozinho, hesitou ele. O pavão soltou um grito baixo e balançou impaciente 2 vezes a cabeça. Palavra de honra, ele nos entende. Não vamos fazê-lo esperar, exclamou rindo Supramati, agarrando a mão de Dakir e arrastando consigo. O pavão movia-se rápido para a frente. Eles atravessaram o jardim, uma comprida e quase escura alameda e foram dar num descampado coberto de grama densa e alta. Não era sem dificuldade que avançavam. Em seu caminho, serpentes se levantavam sibilando, jogando-se imediatamente para trás, pois nenhum animal se atrevia a atacar os imortais. Preocupados em não perder de vista o pavão, os jovens já não davam qualquer atenção aos répteis asquerosos. No fim do vale havia um fundo desfiladeiro, que eles desceram através de uma íngreme trilha quase invisível. Embaixo estava totalmente escuro, mas um pavão que corria na frente desenhava-se na escuridão em nuvem branca. A ave parou diante de uma rocha negra, coberta de musgo, e esgueirou-se devagar para dentro de uma fenda estreita, coberta por arbustos. Dakir e Supramati, sem se deterem, foram atrás e encontraram-se num estreito corredor que deu, inesperadamente, numa gruta alta e estreita, iluminada por uma luz azulada, e que formava uma espécie de abóbada sobre um canal ou rio subterrâneo. As margens do canal eram altas e abruptas. Os degraus, esculpidos na rocha, levavam até a água, onde um barco parecia esperar por eles. Era uma espécie de piroga comprida e estreita, com proa alta, decorada com um pavão dourado e equipada com uma lâmpada elétrica no dorso, cujos raios brincavam nas estalactites da abóbada.
Daqui pegou os remos, Supramati assumiu o leme, enquanto o pavão se instalou na proa atrás da lâmpada, com o dorso voltado para eles. À medida que os seguiam em frente, diante de seus olhos se abriam estranhas e maravilhosas paisagens. O rio subterrâneo corria em curvas, ora de um lado, ora do outro, escancaravam-se grutas profundas. Algumas delas pareciam galerias e perdiam-se de vista, outras consistiam de imensas cavernas, todas iluminadas por luzes multicolores muito suaves. Algumas grutas, envoltas em névoa esverdeada, pareciam gigantescas esmeraldas, outras estavam inundadas por luz rosa de rubi pálido, mas a maioria delas estava imersa em luzes azuis de safira que predominavam no canal principal e eram tão fortes, que a luz elétrica diante deles perdia o brilho. De onde vinha aquela luz era difícil de saber. Podia-se pensar que ela se infiltrava por entre as paredes da montanha. Os amigos contemplavam como enfeitiçados aquela paisagem mágica, extraordinariamente diversificada. Ora da escarpa se lançava jorrando uma corrente que parecia rubi fundido, ora na superfície lisa azul escura da água surgiam impressionantes flores aquáticas, umas vezes azul turquesa, outras, brancas, com estames dourados ou vermelhos como corais. Por vezes, as numerosas ramificações do rio deixavam os amigos no impasse quanto à escolha do caminho, mas o pavão estava atento e sempre avisava com um grito, quando eles estavam prestes a se desviar do caminho certo. É evidente que o nosso guia está nos levando até Narayana. Se a morada dele for parecida com o caminho que nos leva até lá, então o nosso incorrigível Stroin irá provar-nos mais uma vez o seu incomparável bom gosto, observou Supramati. Neste instante, ouviu-se uma gargalhada estentória e escarninha, cujo eco se repetiu sob as abóbadas, ressoou tão perto, que ambos involuntariamente se viraram e começaram a procurar Narayana com os olhos, mas este permanecia invisível. Apenas o pavão abriu a sua cauda colorida e soltou um grito penetrante que soou feito uma gargalhada. Neste ínterim, a abóbada ficou mais baixa, o canal estreitou-se e fez uma curva fechada. Agora o barco deslizava através de uma passagem baixa e estreita, a lâmpada se apagou e os amigos encontraram-se numa escuridão quase completa. Subitamente uma forte correnteza suspendeu o barco e este, como uma flecha, precipitou-se pela passagem escura e reta, indo parar inesperadamente num enorme lago, em cujas águas prateadas reverberavam alegremente os raios do sol nascente. Esta mudança deu-se tão rápido, que os jovens, ofuscados pela corrente de luz, fecharam por alguns instantes os olhos, e ao abri-los soltaram em uníssono um grito de admiração e surpresa. A água sobre a qual oscilava o barco era tão transparente, que se podia enxergar qualquer irregularidade e cada seixo em seu fundo. Os peixes cintilavam ao sol com as escamas prateadas, douradas ou vivamente coloridas. As margens do lago eram altas, escarpadas, cobertas por mata e cingidas por altas montanhas. Bem em frente deles, numa ilha ou península, no momento era difícil distinguir, encerrados numa exuberante vegetação esmeraldina, viam-se os muros e o telhado de um palácio. Impulsionado por forte remador, o barquinho voou pela superfície lisa do lago e, minutos depois, encontrava-se junto à escadaria de mármore, decorada na parte inferior com duas esfinges de bronze. Em cima, divisava-se um largo pórtico com colunas. A recepção do barco ficou por conta de 4 jovens esbeltos. Portavam túnicas brancas, cingidas com cintos de fivela em ouro, claftas e colares no pescoço. Eles puxaram e amarraram o barco. No mesmo instante, o pavão soltou 3 gritos agudos, abriu a cauda e desapareceu. Daqui e Supramati saltaram para os degraus da escada. Mas, antes que eles pudessem alcançar a plataforma superior, surgiu Narayana em pessoa, alegre, sorridente e ainda mais belo do que nunca.
Ele vestia um traje longo, cingido por cachecol, que lhe delineava o porte esbelto. Um turbante leve cobria-lhe a cabeça. Bem-vindos, caros amigos, à minha humilde cabana, saudou ele, abraçando efusivamente